Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Vavá Matemática. E hoje, pessoal, continuando na aula anterior, nós vamos falar sobre polinômios, parte 2, mais precisamente as suas operações. Hoje você vai aprender, pessoal, nesta aulinha, como somar dois polinômios, subtrair dois polinômios, multiplicação de polinômios e as suas propriedades e a multiplicação de um polinômio por um número real. Portanto, fique comigo e vamos nessa. Muito bem, pessoal, mas antes de eu começar a operar com polinômios com vocês, já vou pedir para você deixar aquele like esperto e para você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma aula. Mas vem cá, começando a nossa aulinha de hoje, eu vou fornecer para vocês dois polinômios, que eu vou chamá-los de polinômio P e polinômio Q. O polinômio P de x de grau 2 é do tipo 3x ao quadrado mais 2x menos 1. E o polinômio Q de x de grau 3 é um polinômio menos x ao cubo mais o teu x. Perceba, pessoal, que quando você tem o grau é o maior expoente da tua variável. Caso você esqueceu, volta na aula anterior, parte 1. Agora você tem um polinômio P de x completíssimo. Você tem o grau 2, que é o maior grau neste caso, depois vai diminuindo de uma em uma unidade. Grau 1, 2x dá 1, e o termo independente, que seria o teu grau 0, não é isso? Agora você tem um polinômio aqui incompleto, porque você tem grau 3, que é o grau do teu polinômio, depois você não tem o termo de segundo grau, está faltando o termo de grau 2, está faltando x ao quadrado, está faltando o termo independente que também não aparece, ele vale 0. Polinômio incompleto e polinômio completo. Mas eu quero que vocês simplesmente efetuem as operações básicas entre esses dois polinômios, entre essas duas expressões. Eu quero que você faça comigo aí de casa P mais Q. Eu quero somar esses dois polinômios. Vamos parar por aí. Muito aluno acha que para somar dois ou mais polinômios, há necessidade que eles tenham os mesmos graus. Não. Para você somar dois polinômios, não há necessidade desses polinômios terem os mesmos graus. E sim que você some os termos de mesmo grau. Como assim, professor? Aqui você tem um polinômio de grau 2 e aqui você tem um polinômio de grau 3. Dá para somarmos esses dois polinômios? Claro que dá para somarmos. Como é que eu faço a soma, professor? Coloco um embaixo do outro? Claro que não. Você vai somar os termos de mesmo grau. Comecemos pelos maiores. Aqui você não tem termo de grau 3. Aqui você tem termo de grau 3. E se ele está sozinho no mundo, você simplesmente copia. Então a soma já começa com menos x elevado ao cubo. Agora passemos para o grau 2. Aqui você tem 3x ao quadrado, o termo de segundo grau. Aqui você não tem termo de segundo grau. Está sozinho no mundo? Só copia. Então você vai ter mais o 3x elevado ao quadrado. Agora passemos para os termos de primeiro grau. Você tem 2x dá 1, termo de primeiro grau, e você tem x dá 1, termo de primeiro grau. Agora que você recém vai fazer a soma, então você vai ter 2x mais o teu x, isso corresponderá em 3 vezes o x. Passemos para os termos independentes. Agora você tem termo que não tem x, menos 1. O termo que não tem x aqui não aparece, ele vale 0. Então, está sozinho no mundo, simplesmente você vai copiar. Em outras palavras, eu estou afirmando para vocês que a soma desses dois polinômios vai ser um terceiro polinômio, e aí você pode dar o nome, vai ser um terceiro polinômio que eu vou chamar de AX, de terceiro grau, dado pela expressão menos x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x menos 1. É brincadeira, né, velho? É só brincar de somar termo a termo, termo a termo. Agora lembremos, só posso somar dois termos se eles tiverem automaticamente os mesmos graus. Ok? E se eu pedisse para vocês, efetue a subtração entre esses polinômios? Se eu perguntasse para ti o seguinte, eu quero agora que você pegue o polinômio P e retire deste polinômio o polinômio Q. Você tem o P menos o teu Q. Pessoal, P menos Q, você vai pegar o polinômio P de x, e agora eu te aconselho a escrever todo o polinômio, 3x ao quadrado mais 2 vezes x menos o T1. Por que eu te aconselho a escrever? Porque quando nós estamos lidando com subtração, você tem um sinal de menos antecedendo o polinômio Q. E quando você tem um sinal de menos antecedendo toda uma expressão, você coloca essa expressão para dentro dos parênteses, porque você vai alterar os sinais dos termos que estão dentro dos parênteses. Então você vai ter o P menos o Q vai ser igual. Mais uma vez,
como é que eu faço a subtração? É o primeiro daqui menos o primeiro de lá. Não, gente. Tu só pode operar termos de mesmo grau. Então vem cá. Tem termo x ao cubo aqui? Não. É como se você tivesse um 0x ao cubo. Seria 0x ao cubo menos o menos x ao cubo. Opa, menos o menos x ao cubo vai resultar em mais x ao cubo. Agora passemos para o termo de grau 2. Você percebe que eu estou indo de grau em grau? Então pega o termo x ao cubo aqui com o termo x ao cubo aqui. Vavá, não tem termo x ao cubo aqui. Então vou trabalhar só com aquele lá. Menos o menos vai dar mais x ao cubo. Pega o termo x ao quadrado aqui e trabalha com o termo x ao quadrado lá. Não tem termo x ao quadrado aqui, então só pega esse cara mesmo. Então você vai ter 3x ao quadrado menos, não tem ninguém lá, só copia o teu 3x ao quadrado. Lembra? Tá sozinho no mundo, só copia. Agora, tem termo x na 1 aqui? Tem 2x na 1. Tem termo x na 1 aqui? Tem. Agora eu vou operar entre os dois. Então você vai ter 2x menos o teu x, vai te sobrar mais um x. Aqui você vai ter menos 1. Menos, tem termo independente? Tem termo que não tem x? Não. Então você tem o termo menos 1 sozinho. Menos 1 você só vai copiar, acabou tua brincadeira. Então o polinômio p menos o polinômio q, que eu vou chamá-lo de polinômio b, é um polinômio também de grau 3, dado pela expressão x ao cubo mais 3x ao quadrado mais o x menos a tua unidade. Tranquilo até aí? Muito bem? Presta atenção porque agora, pessoal, eu vou multiplicar um determinado polinômio por um número real. Vem comigo. Muito bem, pessoal, se eu perguntasse para vocês quanto é que vale a expressão 2 vezes o polinômio p de x, eu estou multiplicando o polinômio que eu forneci para vocês por um número real. E quando você faz essa multiplicação, é lá do teu ensino fundamental. Isso, o que você faz? Bom, 2 vezes o polinômio p de x vai gerar em um outro polinômio que eu vou chamá-lo agora de a de x. Tranquilinho até aí? Agora, como é que você faz 2 vezes o p de x? Você pega todos os termos do polinômio p de x e multiplica-os por 2. Então, na verdade, esse polinômio aqui é 2 vezes, abra parênteses, você vai pegar todos os termos do polinômio p de x, 3x ao quadrado mais 2 vezes o x menos a tua unidade. E agora simplesmente você vai brincar de efetuar o chuveirinho, não é isso? A distributiva. Você vai fazer 2 vezes o teu 3, 2 vezes o teu 2x e 2 vezes o menos 1. Perceba que eu falei 2 vezes 3. Eu não falei 2 vezes 3x ao quadrado. É a mesma coisa. É que quando você está multiplicando um número real, uma parte numérica, um número, por uma expressão, você pega este número e multiplica todas as partes numéricas da tua expressão. Seria 2 vezes o 3, seria 2 vezes o 2 e seria 2 vezes o menos 1. A variável x você deixa intacta. Então, este polinômio ax, ele vai ser nada mais, nada menos que 2 vezes 3 vai dar 6. 6x ao quadrado. 2 vezes o teu 2x vai resultar em 4 vezes x. E 2 vezes menos 1 vai resultar em menos 2. Agora, o aluno que fala assim, quem não sabe isso aí, professor, isso eu já sei. Mas o motivo, pessoal, de eu estar trazendo esse exemplo para vocês é porque alguma coisa tem. Então eu quero te mostrar uma malandragem, eu quero te mostrar uma vavalandragem. Olha para cá, vamos supor que numa questãozinha de prova aparecesse esta expressão para vocês. Ax igual a 6x ao quadrado mais 4x menos 2. Isso aqui é uma função polinomial do segundo grau. Tá lembrando, velho? Função polinomial do segundo grau. O gráfico é uma parábola, blá, 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 blá. Mas isso é outro assunto. O que eu já vi muito aluno fazer, e aí merece aquele puxãozinho de orelha. Olha lá, aqui, ó. Um puxãozinho de orelha. É isso aqui. Professor, eu vou simplificar a minha expressão. Eu vou dividir todos os termos dessa expressão por 2. Se você efetuar uma divisão por 2, ou seja, se você dividir todos os termos dessa expressão por 2, olha o que vai acontecer. Você vai dividir o 6 por 2, vai voltar para o 3. Vai dividir o 4 por 2, vai voltar para o 2. Vai dividir o menos 2 por 2, vai voltar para o menos 1. Só que se você dividir todos os termos que estão à direita do sinal de igualdade, tem que fazer a mesma coisa antes da igualdade. Então, se eu dividir todos esses termos aqui automaticamente por 2,
você deverá fazer exatamente a mesma coisa antes da tua igualdade. E se antes da tua igualdade você dividir por 2, pergunto para você de casa, quanto é que dá AX dividido por 2? Ah, professor, não sei. É claro que você não sabe. Nem eu sei. Nem eu sei. Quanto é que dá AX por 2? Não sei. Então, não dá para você dividir todos os termos da função polinomial por 2. Professor, então quanto é que vai dar para dividir? Vai dar para você dividir não quando você tiver uma expressão polinomial, ou seja, uma função polinomial. E sim, se você tivesse isso aqui, gente, ó. Vamos supor. Vamos supor que você tivesse apenas o 6x elevado ao quadrado, mais 4 vezes o x menos o 2, eu estou supondo que esse cara fosse zero. Aí sim, aí você tem uma equação do segundo grau. Aqui é uma função polinomial do segundo grau. É a fórmula A escrita em função do x. Agora, isso aqui é uma equação. E quando você tem uma equação, dá para dividir ambos os membros por 2. Se você dividir todos os termos por 2 no primeiro membro, você vai obter esta expressão. Agora, se você dividir o segundo membro também por 2, 0 dividido por 2 vai dar um total de 0. Então, a equação, eu posso dividir todos os termos dela por um mesmo valor comum. Agora, a função não dá, porque você não sabe o resultado da divisão do AX por 2. Tranquilinho até aí? Isso é a multiplicação de um número por um polinômio. E se eu pedisse para vocês, multiplique 2 polinômios para mim e trabalhe em cima de suas propriedades. Vem comigo que eu vou brincar com você. Muito bem, pessoal, agora nós vamos fazer a multiplicação desses 2 polinômios, que para mim é o tutano da aula de hoje. Presta bem atenção. Eu quero que você faça a multiplicação do polinômio p de x pelo polinômio q de x. E como é que eu faço a multiplicação entre 2 polinômios? Mais uma vez, professor. Na hora que eu for multiplicar 2 expressões, 2 funções polinomiais, elas devem ter os mesmos graus? Mais uma vez, é claro que não. Porém, na multiplicação, que é diferente da tua soma e da tua subtração, você deve pegar um termo de um polinômio e multiplicar este termo por todos os demais termos do segundo polinômio. Então, o polinômio p vezes o polinômio q, quer dizer que esta multiplicação aqui, ela vai gerar em um terceiro polinômio que eu vou chamar de polinômio AX. Estou perguntando quanto é que vale o polinômio AX. Ok, vou colocar um ao lado do outro. Então, vou colocar aqui assim, gente, ó. O teu polinômio AX vai ser igual a... Eu, se fosse você, escreveria os 2 polinômios dentro de parênteses, um ao lado do outro. Então, faço isso aqui, ó. Coloque o polinômio p, 3x ao quadrado, mais 2 vezes x, menos a tua unidade, fecha parênteses, vezes, abra parênteses, vamos colocar o polinômio q, menos x ao cubo mais o teu x, fecha parênteses. Agora façamos a multiplicação. Pega um termo do primeiro polinômio e multiplica esse termo por todos os outros termos do segundo polinômio, fazendo uma distributiva. 3x ao quadrado vezes menos x ao cubo, muita calma nessa hora. Muita calma aí. Ó, inspira, respira. Inspira, expira. Alonga. Olha lá, isso, puxa aqui. Tá nervoso, né? Já quer passar o vídeo, né? Ah, eu tô ansioso. Esse é o problema. Inspira, expira, relaxa, aprende num exemplo só. Olha aqui, eu vou multiplicar parte numérica com parte numérica, parte literal com parte literal, número com número, letra com letra. Então vamos lá. 3 que multiplica o menos 1, quanto é que vai dar isso aí? 3 vezes menos 1 vai dar um total de menos 3. Agora, letra com letra, x ao quadrado vezes x ao cubo, produto de potências de mesma base, conserva a base e vamos somar os expoentes. 2 mais 3 vai dar um total de 5. Ok, agora 3x ao quadrado vezes o teu x. Quem está multiplicando o teu x e não aparece vale 1. Então seria 3 vezes 1 vai dar um total de 3. Agora x ao quadrado vezes x, conserva a base, soma os expoentes, x ao cubo. Agora vamos fazer a mesma coisa com o teu 2x. Prontos? 2x vezes menos x ao cubo, número com número, letra com letra. 2 vezes o menos 1 vai dar um total de menos 2. Agora você vai ter x vezes x ao cubo, vai dar um total de x na quarta. Agora você vai ter 2x vezes x, vai dar um total de 2 vezes 1 dá 2, x vezes x, x ao quadrado. E agora para fecharmos, o menos 1
Você vai multiplicar menos 1 vezes menos x ao cubo, vai dar mais x ao cubo. E agora você vai ter menos 1 vezes x, vai dar um total de menos x. É claro que você deverá reordenar todos os termos desse polinômio em ordem decrescente de grau. Começa no maior e acaba no menor. Então, o maior grau que você tem aqui, o termo de maior grau, é menos 3x elevado na 5. Agora você vai juntar aqui, gente, ó. Vamos pegar o menos 2x elevado na quarta. Então, você vai ter menos o 2x elevado na quarta. Agora você tem, ó, 3x ao cubo, com mais 1x ao cubo, totalizando 4x ao cubo. Então, você vai ter mais 4 vezes x elevado ao cubo. Agora você vai ter aqui, deixa eu ver, tem 2x ao quadrado, então mais o 2x elevado ao quadrado. Agora vamos para o termo de grau 1, só tem menos o x, então copia menos o x. Lembra, tá sozinho no mundo, copia. Você acabou de obter comigo, calcular comigo o produto entre os polinômios p e q. Então o produto entre p e q vai resultar em um novo polinômio agora de grau 5. E para fecharmos esta aula com chave de ouro, o que eu quero de você aí de casa? Perceba que o grau do polinômio resultante, ele é nada mais, nada menos que a soma dos graus dos polinômios fatores. Então você pega o grau 2 mais o grau 3, vai resultar no grau 5. Então, automaticamente, eu estou afirmando para vocês que o grau do polinômio resultante A, ele vai ser igual ao grau do polinômio P, olha lá, mais o grau do polinômio Q. Em outras palavras, a soma dos graus dos polinômios que você está multiplicando vai ser o grau do polinômio resultante. Tranquilinho até aqui? Belezinha? Essa foi a parte 2 de polinômios, operações básicas. Adição, subtração e multiplicação entre polinômios e de um polinômio por um número real. Na próxima aula, nós vamos ver, pessoal, a operação que é uma dor de cabeça, que é uma pulga atrás da orelha da maioria dos estudantes, que é a divisão entre dois polinômios, ok? Se você ainda não deixou o teu like, já deixa o like aí, pessoal. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreva no canal. Coloque nos comentários quais os assuntos que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal. Coloque nos comentários se esta aula, pessoal, ou se as aulas que vocês estão assistindo são aulas que estão ajudando a você a simplesmente a trilhar um caminho diferente nessa matemática, nessa tão temida matemática. E diga se realmente eu estou ajudando você a tornar a matemática cada vez mais melzinho na chupeta, ok? Um grande abraço e até a próxima!